Qual a melhor idade para você aprender inglês? Bom, a melhor idade para você aprender inglês é na infância. Calma, eu vou desenvolver isso um pouquinho melhor. Bom, para você aprender inglês de verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque sem o sininho não adianta você ter inscrito, porque você não recebe os vídeos e você não tem acesso ao conteúdo e é uma bola de neve. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ter acesso a todos os meus vídeos. Todas as fases da vida têm diferentes características em relação ao aprendizado de um segundo idioma. Sem dúvida nenhuma, o melhor momento da vida para uma pessoa ser exposta e aprender um segundo idioma é na primeira infância, entre os 0 e os 4 anos. Aí, a pessoa que tiver a oportunidade de ser exposta a interagir num segundo idioma nessa fase da vida, com certeza vai ter facilidade em relação à pronúncia, à compreensão auditiva, tópicos gramaticais, absolutamente tudo é mais fácil quando a criança é exposta desde a tenra infância. Eu tenho uma filha, a Valentina, que hoje ela tem 4 anos e desde que ela nasceu, ela é exposta ao inglês e eu também interajo com ela. E a evolução dela é incrível, simplesmente incrível. Então, sem dúvida nenhuma, a primeira infância é o melhor momento para uma criança ser exposta ao aprendizado de inglês. Mas eu sei que, obviamente, nem todo mundo tem a possibilidade de expor a criança, de interagir com ela em inglês desde a primeira infância. Então, a intenção desse vídeo é colocar quais as facilidades e as dificuldades de cada faixa etária no aprendizado de inglês. Vê aí em qual você se encaixa ou se tem alguém que se encaixa em algum desses perfis que eu vou traçar. Para esses perfis, eu estou considerando que a pessoa ela não tem nenhum tipo especial de exposição ao idioma, ela não mora no exterior, ou então ela não tem o caso da Valentina, minha filha, que ela tem alguém que interage o tempo todo em inglês. Eu estou considerando alguém que não tem um background em inglês, por exemplo, e que queira aprender um segundo idioma. Na infância, entre os 4 e os 10 anos, é onde, sem dúvida nenhuma, a criança ela tem mais facilidade com a questão da pronúncia, porque ela ainda está desenvolvendo o aparelho fonador, ela ainda está aprendendo a fonética e fazer os sons da língua. Então, nessa infância, uma criança que seja exposta a um segundo idioma entre os 4 e os 10 anos deve ter muita facilidade com a pronúncia. Por isso é muito importante que a criança que pretende aprender inglês nessa faixa etária, ela seja acompanhada por um profissional competente com uma pronúncia legal, com uma boa pronúncia. Porque senão você vai estar desperdiçando esse potencial da criança. Na adolescência, entre os 11 e os 19 anos, é a faixa ideal para que o aluno ele comece a desenvolver competências gramaticais, para ele entender como é que funcionam os tempos verbais, preposições e toda essa parte. Aliás, não é por coincidência que é nessa faixa etária que os adolescentes eles começam a aprender gramática na escola. Porque nessa faixa etária, eles desenvolvem o modo de falar, eles entendem com mais facilidade padrões de fala e esse tipo de coisa. Então, alguém que comece a estudar inglês nessa faixa etária, com certeza vai ter muito mais facilidade com a questão da gramática. Bom, jovens adultos, entre 20 e 34 anos, eles acabam tendo muito mais facilidade com o vocabulário. Até em função de um pouco mais de experiência de vida, de já ter a parte gramatical estabelecida. A parte gramatical que eu digo não é análise sintática, não é a pessoa saber identificar o que é um objeto direto, intransitivo, esse tipo de coisa. A parte gramatical a que eu me refiro é dominar os tempos verbais, é conseguir se comunicar tranquilamente. Então, uma pessoa que já tenha isso desenvolvido na língua mãe, ela vai ter facilidade de desenvolver competências vocabulares, porque geralmente é o que está sendo desenvolvido nessa idade. O que pode talvez atrapalhar seja exatamente isso também, porque como a pessoa tem um pouquinho mais, já tem a língua mãe estabelecida, talvez isso comece a travar um pouquinho a questão gramatical. Bom, uma pessoa que venha estudar inglês após os 35 anos e que nunca tenha estudado nenhum idioma antes dessa idade, essa pessoa com certeza ela vai ter mais dificuldade em todos os campos, porque ela já tem a princípio a língua mãe desenvolvida e internalizada, a fonética, o aparelho fonador já tá estabelecido também, tanto que eventualmente se a pessoa tem sotaque, é difícil até de perder um sotaque mais carregado, alguma coisa nesse sentido.
E a parte gramatical é um problema justamente por causa da língua mãe. Uma das maiores dificuldades que acontece com essa faixa etária é em relação justamente à língua mãe, porque essa faixa etária, eles têm bastante dificuldade de não traduzir. Eles tendem a traduzir ou pelo menos querer traduzir absolutamente tudo. Então, após os 35 anos, o caminho acaba sendo um pouquinho mais árduo. Enfim, não existe mágica. Dá para aprender inglês em qualquer idade? Dá sim. Esses tópicos que eu comentei são em relação às questões que acabam sendo mais fáceis e mais difíceis em relação à faixa etária. É claro que eu estou fazendo uma generalização aqui, isso depende de muitas coisas, entre experiência de vida, experiência com idiomas estrangeiros, vocabulário e muitas outras coisas, sabe? Mas, dentro de suas possibilidades, se a intenção é inglês para comunicação, qualquer faixa etária tem condições de aprender sem problema algum. E se você quiser ter acesso ao melhor conteúdo de inglês todos os dias, me segue nas redes sociais, @aulasparticulares, que lá eu coloco stories, posts e o melhor conteúdo que eu consigo produzir. Então espero que você tenha gostado e até a próxima. See ya!